Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ceciliano, professor de História, atuo no Colégio JK. E esse vídeo é para vocês, guerreiros e guerreiras do primeiro ano, que agora, logo no final deste momento de aprendizagem, terão contato com a primeira etapa do PAS, da Universidade de Brasília. E esse vídeo, essa videoaula, é uma aula para trabalhar com algumas questões relacionadas a isso e abordando em particular as provas da UNB e as obras. As obras, elas cumprem um papel muito importante na prova da UNB, porque aproximadamente 30% das questões costumam abordar diretamente as obras do PAS. Bom, aqui paira a grande dificuldade porque a gente nunca sabe quais são as obras que irão ser abordadas, né? Em geral, eles não repetem obras de anos anteriores. Agora, tem um jeito que a gente pode fazer, que a gente pode estudar, que a gente pode se preparar para essa prova do PAS, em que a gente entende como essas obras são abordadas. Okay? E é sobre isso que eu vou falar com vocês, dando algumas dicas sobre como enfrentar essa prova, entendendo como essa prova é elaborada a partir das obras do PAS que eu selecionei agora para vocês. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é projetar a minha tela aqui, porque eu tenho algumas informações que eu guardei aqui e de algumas obras que eu selecionei. Não vai ser possível, evidentemente, abordar todas as obras, e nem é vontade nossa fazer isso. Então eu separei algumas obras, tá? Algumas obras, e vou dizer como é que funciona a coisa. Bom, as obras que eu separei, primeiramente, foram as pirâmides astecas, as pirâmides egípcias, o Partenon, a Acrópole, a Catedral de Notre-Dame de Paris, o Aqueduto Aqua Appia e o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Bom, por que eu separei essas obras? Porque ela tem uma característica em comum. Elas são abordadas na matriz de referência dos objetos de conhecimento do PAS. O que é esse documento? Rapidamente eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é um documento elaborado por alguns professores da rede pública, da rede privada, com acompanhamento de professores da Universidade de Brasília, e nesse documento estão inseridos os objetos e dentro dos objetos as obras. Bom, essa matriz de referência, ela coloca competências e habilidades, e são essas competências e habilidades que são utilizadas para problematizar as obras do PAS, certo? Os objetos de conhecimento são 10, ok? São 10 objetos de conhecimento. Eles não correspondem às matérias que a gente estuda na escola, química, física, matemática, história, etc. Né? Eles são objetos de conhecimento interdisciplinares. Eles compõem um texto, certo? Está aqui, por exemplo, ó, primeira etapa, objeto de conhecimento 1, o ser humano como ser no mundo. E dentro desse texto, então, estão citadas as obras. O que eu fiz aqui para nos ajudar a entender como essas obras são abordadas na prova? Eu olhei, separei essas obras aqui, tá? E vi em que parte dos objetos elas estavam citadas. Então, por exemplo, as pirâmides astecas, elas são citadas em 8 objetos. O Partenon, faltou aqui o Partenon, mas é 7 objetos, tá? Pirâmides egípcias, 8 objetos. A Catedral de Notre-Dame de Reims, né? Não é de Paris, é de Reims, 8 objetos. O Aqueduto Appia, 7 objetos. E o Teatro Nacional também 7 objetos. E eu notei, fazendo a leitura do texto dos objetos de conhecimento PAS, que orienta a fazer a prova e a observar e a gente trabalhar em sala de aula com vocês, eu notei que todas essas obras elas são citadas em conjunto. Sempre quando é citada uma obra, as outras estão perto, quer ver? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó, opa, me perdi aqui, mas daqui a pouco eu já acho. Deixa eu fazer uma busca aqui. Pirâmides, Ctrl F, pirâmides, aqui, ó, tá aqui, ó. Então, as pirâmides, né? Então, olha ali, ó, tá vendo? Aí, ó, Teatro Nacional Cláudio Santoro, pirâmides astecas, pirâmides egípcias, Teatro Nacional, Catedral Notre-Dame de Reims, e assim vai, entendeu? Então, eles estão sempre chegados um pertinho do outro. Aí, o que eu fiz? Eu separei
as frases, as problematizações que estão relacionadas a essas obras. Então, por exemplo, a ideia desses objetos é que a banca que elabora a prova, os professores que elaboram as questões, eles leem esses objetos e eles então daí se inspiram para elaborar as questões. Então não é qualquer coisa que pode ser abordada na prova. Em tese, isso aqui serve como uma orientação para a elaboração das questões, esse documento, tá? Vocês não precisam ler esse documento, mas eu, como um professor que prepara alunos para o PAS, tenho obrigação de ler. Então eu coloquei aqui, ó, essas obras, elas exemplificam características particulares de sociedades humanas. Ou seja, elas mostram elementos, inclusive, da identidade das sociedades que as produziram. Então a gente vai dar uma passada por essas obras, vamos dar uma olhada nessas obras e tentar entender e discutir e relacionar sobre isso. Nós não vamos esgotar todo o tema, mas vamos problematizar o suficiente para que vocês tenham as ferramentas, os equipamentos, os conceitos para elaborar questões, enfim, pensar, refletir e quem sabe lá, né, que é o nosso objetivo, responder corretamente quando essas obras aparecerem. É importante destacar que as pessoas podem desenhar papel de artistas. Eu comi aqui um pouquinho, só botar melhor aqui, para vocês poderem acompanhar a leitura comigo. É importante destacar que as pessoas podem desempenhar o papel de artistas, e então, tanto como elas, em criações, têm repercussão na identidade cultural do grupo. Cada uma dessas obras, cada um desses monumentos, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é que são monumentos, eles estão relacionados à identidade dos grupos humanos das sociedades que as produziram no tempo e no espaço. Naquele espaço onde essas obras estão presentes, são obras arquitetônicas, são artefatos, artefatos políticos, e eu vou explicar o que é isso. Elas representam elementos da identidade cultural daquele povo. São significativas contribuições para pensarmos a respeito de, por exemplo, a questão do equilíbrio, a questão relacionada à religiosidade. Todas essas obras, exceto o Teatro Nacional Cláudio Santoro, que é uma obra recente aqui em Brasília, né? Ela não é uma obra de caráter religioso, necessariamente, tá? A mesma coisa os aquedutos romanos. No entanto, todas as outras obras que eu estou separadas aqui, elas têm um componente da religiosidade. A riqueza de conhecimentos, ou seja, a diversidade de conhecimentos, os conhecimentos de engenharia, arquitetura, de matemática, astronomia, os engenheiros, os matemáticos, os arquitetos, né, e os trabalhadores, efetivamente, que produziram esses grandes artefatos. Tá? Espaços que se destacam vinculadas acerca da distinção entre espaços públicos e privados, profanos e sagrados. Ou seja, essas obras, elas são obras públicas. Como elas se relacionam com o poder privado? Porque elas são artefatos políticos. Já disse que vou explicar. O uso da geometria, por exemplo, é um outro aspecto que é problematizado em todas essas obras, né? O conhecimento e emprego da matemática, a questão de profundidade, o poder dessas obras, ou seja, poder político, econômico e social das pessoas, dos grupos dirigentes que elaboraram o projeto dessas obras e que os executaram, e a função delas também. É outro elemento que pode ser problematizado. E como essas ideias ganham materialização. Bom, todas essas obras, tá? Eu separei vários links e vários materiais que estarão aqui na descrição. Já peço para que tu coloque o teu like aí no vídeo, tá? Colocar aí, né, curtir aí, porque isso aí é importante para, né, a gente, né, ampliar esse conhecimento aí. Bom, todas essas obras, elas são o que a gente chama de monumentos, tá? Monumentos. Um importante historiador francês chamado Jacques Legoff escreveu um livrão aqui, ó, Jacques Legoff. Escreveu um livrão, e nesse livrão aqui ele tem um artigo, um verbete, que explica o que é monumento. E eu quero que tu acompanhe, porque isso aqui vai ser útil para a gente refletir sobre o papel dessas obras, que estão citadas aqui, que pode cair na prova do PAS. Né? Elas são monumentos.
Então, o Jacques Legoff, esse foi um medievalista, um historiador muito influente na França, já falecido, ele escreveu assim, ó, monumento vem da palavra latina monuentum, que remete à raiz indo-europeia da palavra man, que exprime uma das funções essenciais do espírito, mens, e da memória, menini, tudo isso aqui em latim. O verbo monere significa fazer recordar, aonde visitar, iluminar, instruir. Monumento é um sinal do passado, atendendo às suas origens filológicas, ou seja, a origem das palavras, a história das palavras. Monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar recordação. Por exemplo, atos escritos e as construções. Quando Cícero, um grande jurista romano, fala monumento ujus ordinis, que eu não sei o que quer dizer, monumento uno, depois eu vejo isso aí, designa atos comemorativos. Ah, sim, designa atos comemorativos, mas comemorar para os romanos não é fazer festa, comemorar é memorar junto, é lembrar junto. Então, esses monumentos, eles funcionam como lugares para a memória, lugares de memória. Eles evocam, certo? Eles evocam o passado. E é um passado que aqueles que sucedem no tempo querem preservar de alguma maneira, pelo significado que esse monumento tem para aquela sociedade que existiu e não existe mais, e que produziu esse monumento e que ela legou para o futuro. As pessoas no tempo futuro, todas essas obras aqui, exceto o Teatro Nacional Cláudio Santoro, exceto o Cláudio Santoro, são obras da antiguidade. São obras que foram elaboradas, né, num tempo passado, num tempo pretérito, ou seja, no pretérito. Né? Das que eu coloquei aqui, dessas obras que eu separei, então a gente tem aqui, por exemplo, aqui, as pirâmides astecas e o Partenon e as pirâmides egípcias são da antiguidade mesmo, né? Estamos falando em elementos aqui que foram construídos ali antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. A Catedral de Notre Dame de Reims teve um longo período de construção a partir do século XII, 13, 14, 15, 16, ela foi sendo construída em cima de um local que lá no século V já existia e que deu origem à Catedral de Reims, era uma igreja que deu origem à Catedral de Reims, né? E ela foi completada no período da Renascença e depois foi ainda modificada até o século XX. Tá? E o aqueduto Ápia, esse sim, foi construído ainda na Antiguidade Romana. Então a gente tem aqui romanos, egípcios, astecas, gregos, tá? O período medieval e o período contemporâneo, que é, no caso, aí, o Teatro Nacional. Ainda, voltando aqui ao que o nosso Jacques Legoff falou, os monumentos podem ser uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura, dá exemplos, o Arco do Triunfo, uma coluna, um troféu, um pórtico, uma pirâmide. Né? E um monumento funerário, por exemplo, pode ser um monumento também, né? Um monumento funerário, que é o caso clássico aí das pirâmides do Egito, né? Que são monumentos funerários, né? Destinados a perpetuar ou recordar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Entendeu? Todos esses monumentos, eles estão ligados de alguma maneira com alguma questão de morte também, algumas vezes, né? Não sempre, né? Por exemplo, os aquedutos não tem a ver com morte propriamente dito. Beleza? Então aqui a gente deu um começo aqui, né? Para abordar uma dessas questões. O monumento tem como características ligar o poder de perpetuação, voluntária ou involuntariamente, das sociedades históricas. E aí eu volto a essa problematização que está presente aqui, ó, nos objetos de conhecimento, que é a questão do uso desses monumentos como uma contribuição para as sociedades. Uma contribuição. Elas fazem, todos esses monumentos, eles estão ligados de alguma maneira à ideia de identidade. Ou seja, eles são utilizados como ferramentas políticos para colocar um poder de uma identidade, ou seja, de algo que deve unificar, que deve caracterizar
aquele grupo de pessoas que o produziu. Muito bem, então essas aí são algumas das questões que a gente está já começando a abordar, ok? Eu quero que vocês coloquem aqui ao lado, né, no chat, nas observações aqui, não sei se você está vendo isso aqui no YouTube ou está vendo no Instagram, não sei, então você coloca ali do lado ali suas questões, perguntas, reflexões e a gente vai interagindo ao longo do tempo aí até antes da prova, beleza? Bom, eu vou viajar aqui, né, no nosso famoso Google Earth, beleza? Estou no Google Earth aqui e eu fiz o seguinte, eu fiz uma viagem aqui no Google Earth para a gente dar uma olhada nesses monumentos, tá? Utilizando essa ferramenta, que é obviamente a melhor ferramenta que o Google fez com o professor. E deixa eu botar aqui, ó, apresentar. Aqui, ó, vai ficar na tela maior, vai ficar melhor para a gente ver, certo? Muito bem, então aqui a gente está vendo esses monumentos aqui, que são as pirâmides do Egito. Aqui a gente tem um problema, tá? Um problema. Nos objetos do PAS não ficou claro, não ficou evidente que nós estamos nos referindo às pirâmides, às 3 grandes pirâmides do Egito, tá? Não ficou claro isso nos objetos. Eu estou tomando por, supondo que nos objetos estão falando das 3 grandes pirâmides do Egito, porque existem milhares de pirâmides no Egito, tá? Milhares mesmo. Tem, claro que as 3 maiores, as 3 grandes pirâmides, né? Elas são mais representativas. Então é provavelmente sobre essas pirâmides aí que estão falando, os objetos estão se referindo, então não vão ter muitos problemas. Essas pirâmides, né, então, foram construídas, e aí eu tenho aqui, ó, no Google, todos os links que eu estou olhando, que eu estou utilizando aqui nessa videoaula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou colocar aqui, dar um jeito de colocar o arquivo para que vocês tenham acesso. Inclusive o arquivo de navegação dessa viagem que eu estou fazendo aqui no Google Earth. Vai ficar aí para vocês, tá? Vocês clicam e aí abre o Google Earth e aí vocês viajam no Google Earth, né? Que é bem legal. Essas pirâmides, então, do Egito, são monumentos enormes, né? E que ainda estão sendo estudados, tá? Ainda são estudados. São considerados patrimônio, todos esses edifícios, esses monumentos aqui são patrimônio, tá? Histórico e arquitetônico e cultural da humanidade, tá? Todos eles. Essas pirâmides, então, elas provavelmente foram construídas para serem túmulos. Então, nós estamos falando do Egito, tá? Estamos falando de uma necrópole. É um lugar que foi construído para ser túmulo dos faraós, né? Os 3 grandes faraós, os 3 faraós que nem foram tão importantes assim, mas mandaram construir, fizeram isso aí há mais ou menos aí 4.000 anos atrás. Aqui nós temos uma fotografia muito legal aqui que dá para ter uma ideia, inclusive dos materiais, tá? Dos materiais que foram utilizados nessa pirâmide. Nós estamos falando de pedras, tá? Pedras que foram recortadas em locais bem distantes da onde elas foram construídas. Essas pedras foram sendo colocadas, algumas são enormes, tá? Enormes, de 30, 40 toneladas. Tá? A técnica construtiva era uma técnica bastante simples, mas muito engenhosa. Eles utilizavam uma espécie de uns rolos de madeira, umas toras de madeira, e também para deslocar, quando elas vinham deslocadas pelo rio Nilo, eles utilizavam o próprio limo do rio Nilo, entendeu? Para deslizar dentro do rio ou da área ao lado do rio Nilo. Então, ao lado aqui, porque aqui, ó, o sítio das pirâmides, ele não fica muito distante, tá, do rio Nilo, que fica ali ao lado. É bom notar também, hoje as pirâmides, elas estão praticamente dentro da cidade do Cairo, tá? É um bairro do Cairo, propriamente dito. Deixa eu botar aqui a orientação norte, que é o que a gente está mais acostumado. Então, aqui, ó, ao lado a gente tem ali, ó, o rio Nilo. Então, desde lá do rio Nilo, essas pedras, esses blocos foram deslocados aqui para as pirâmides, tá? Para a região das pirâmides. Então, aqui, ó, hoje nós descobrimos, né, que a partir hoje não, já faz bastante tempo que essas pirâmides elas eram revestidas de calcário, tá? Elas eram revestidas de calcário. Vocês estão acompanhando comigo direitinho aí? Tá? Se tu quiser abrir depois o Google Earth para dar a
tua viajada aqui ia ser bem legal, tá? Então vocês imaginam que essas pirâmides elas eram cobertas de calcário. Então, devia ser uma imagem muito incrível há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Tá? Uma imagem muito incrível, que ela era recoberta de calcário. Só restou uma partezinha de calcário no topo de uma das pirâmides, que é a de Khafre, se não me engano. E aí o que, que a gente tem aqui, ó? Olha ali, ó. Elas eram revestidas de calcário e elas brilhavam à luz do sol. Então elas foram feitas, né, para refletirem o sol, dando certamente um espetáculo visual. Elas eram então construídas dentro das pirâmides, tinham foram construídos também túneis que levavam a câmaras especiais, e dentro dessas câmaras eram colocados os sarcófagos. Né, os sarcófagos. Os egípcios, também os astecas, acreditavam numa vida pós-morte, ou seja, numa vida espiritual, na imortalidade da alma. A religiosidade, nesses dois povos, tem um papel central, porque efetivamente esse aqui é um artefato de poder, um artefato de poder político para preservar a vida além morte daqueles que estão aqui enterrados. Então, ela tem essa função, entendeu? Tem uma função, inclusive, de demonstrar o poder dessas elites. Quem é que mandou construir? Os faraós. Os faraós estavam no topo de uma hierarquia, assim como os imperadores astecas estavam no topo de uma hierarquia, que abaixo deles tinham militares, engenheiros, arquitetos, matemáticos. Eles tinham um amplo conhecimento, um sofisticado conhecimento para construir, inclusive um sofisticado conhecimento de astronomia, porque tanto as pirâmides do Egito quanto as astecas, que daqui a pouco a gente vai olhar, são pirâmides que estão plenamente orientadas em relação aos 4 pontos cardeais, que astecas e egípcios também conheciam. A pirâmide original, a de Khafre, né, tem 147 metros de altura. Aqui a gente tem uma imagem maravilhosa, né, essa fotografia aqui maravilhosa, que mostra as 3 grandes pirâmides, né. Escavações arqueológicas, né, se descobriu ao lado das pirâmides. É bom, eu acho que eu já falei, mas vou ressaltar que o lugar aqui provavelmente tinha um outro tipo de bioma há 2.000 anos atrás, e certamente era um bioma diferente, né? Não era tão árido quanto é hoje, né? Há 3, 4 mil anos atrás, tá? Provavelmente essa região era que tinha mais verde, tá? O próprio deserto Saara foi uma savana. Tá? Demorou muito tempo para construir, né? E foi, sobretudo, uma construção feita, elaborada por pessoas que, quando eu fiz a faculdade há 1.500 anos atrás, né, a gente achava que eram os escravos que foram utilizados na construção das pirâmides e das obras públicas dos egípcios, os diques, as barragens, os templos, as cidades, enfim, eram mão de obra de escravos. Hoje a gente sabe que não. Na verdade, entre ser escravo e ser livre, existiam várias possibilidades na sociedade egípcia. Esses que construíram as pirâmides, eles tiveram... aqui, olha só que interessante. Eles foram enterrados ao lado, tá? Então tem todo um monte de vários cemitérios aqui, vários túmulos nessa região aqui das pirâmides, do sítio onde estão as pirâmides. Olha aqui, ó. A gente ainda tem nessa foto que ela é de, deixa eu ver se aparece aqui, a data dessa imagem, deixa eu ver, a foto 1858, tá? Essa imagem é de 1858, uma foto antiga das pirâmides, mais antigas ainda. Aqui a gente tem, ó, os vestígios do calcário que era colocado, dando essa cor branca, tá? Que refletia o sol das pirâmides, tá? Na pirâmide de Khafre, a gente está vendo, olha ali, ó, tá vendo ali? Ó, esse aqui é os resquícios. Então, essa pirâmide aqui, ela é escalonada, ela não é de degraus. Tem algumas pirâmides que são de degraus, essa aqui é uma pirâmide de escalar, seriam como se fossem escadinhas, né? Até chegar ao seu topo. E aqui a gente tem uma ideia, né, nessa imagem aqui, é uma reprodução a partir das ruínas, né, do conjunto arquitetônico, tá, de qual as pirâmides. Não era uma cidade para ser habitada,
tá? Não era uma cidade para onde se ia fazer rituais da religiosidade egípcia. Tanto os egípcios quanto os astecas eram sociedades teocráticas, onde aqueles que estavam no topo da hierarquia, sejam militares, administradores e tal, também eram sumos sacerdotes da religiosidade, entendeu? E utilizava essa religiosidade como uma ferramenta de domínio, de poder. Portanto, ao erguer esses monumentos eram um reflexo do poder desse grupo social, desse grupo econômico, sejam os faraós ou os imperadores do Egito Antigo. Milhares de pessoas trabalharam, né? E eles trabalhavam num regime de semi-escravidão ou de servidão. Numa época do ano, estavam trabalhando nas funções agrícolas, junto ao rio Nilo, nos diques, nas plantações e tal. Noutra época do ano, eram deslocadas para construir essas pirâmides, tá bom? Eu estou aqui no Google Arts and Culture, Artes e Cultura, então vou deixar o link aí para vocês verem. Agora vamos dar uma olhada, vamos continuar a nossa viagem aqui pelo Google Earth, né? Vamos continuar, e aí o que a gente vai fazer? Vamos olhar as pirâmides astecas. Bom, aqui a gente tem um problema, tá? Um problema que eu vou tentar aqui deixar claro para vocês o que está acontecendo. Nos objetos não ficou evidente quais as pirâmides que estão se referindo quando a gente está falando dos astecas. Fala lá, pirâmides astecas. Até estou com um documento aberto aqui, ó. E aí vocês podem ver ali, ó, pirâmides astecas, tá? Aí, olha, pirâmides, cadê? Olha, ó, pirâmides astecas e egípcias. Está aqui no documento, tá? Pirâmides astecas. Só que é o seguinte, existem centenas de pirâmides no Egito Antigo. Perdão, no México, na região onde os astecas tiveram seu poder, tá? Existem centenas de pirâmides, tá? Aí tem uma hora aqui que o texto fala do século XIV, só que não teve pirâmides. Eu fiz pesquisa aqui, vou deixar os links para vocês, eu fiz pesquisas e não tem pirâmides construídas no século XIV. Em Tenochtitlan, no século XV, Tenochtitlan era a capital do Império Azteca quando os espanhóis começaram a conquista da América. Tá? Quando os espanhóis chegaram, era Tenochtitlan, que fica exatamente onde é hoje a cidade do México. Tá? Uma cidade enorme, a cidade do México, e no centro do México, tá? É onde era Tenochtitlan, a capital azteca. E nós não temos vestígios, pirâmides inteiras lá, elas foram destruídas. O que nós temos são vestígios arqueológicos que estão sendo escavados agora, nesse momento. Então, nesses vestígios arqueológicos tinha uma pirâmide, um palácio enorme, monumental, que nós temos conhecimento, temos conhecimento pelos relatos dos descendentes, dos astecas, e pelos espanhóis, perdão, que chegaram lá e viram a grandeza da capital dos astecas. Agora, a mais ou menos uns 50 quilômetros da cidade do México, nós temos essas grandes pirâmides aqui, tá? Na cidade de San Juan de Teotihuacan. San Juan de Teotihuacan. É difícil falar os nomes astecas. Tá aqui ela, ó. Então, aqui nós temos as pirâmides, a famosa pirâmide do Sol, que está lá no fundo, lá, ó. E também a pirâmide da Lua, que tem uma avenida, tá? Uma avenida perimetral, né? E aqui nós vemos vários altares, tá? Nessas pirâmides aqui, também nas pirâmides egípcias, elas não foram construídas no relevo. Então, elas não pegaram uma montanha, por exemplo, foram recortando essa montanha e botando na forma. Não foi isso que aconteceu. Eles fizeram tudo isso, eles colocaram tudo isso. Então, os equipamentos que eram utilizados, tá, eram equipamentos rústicos, mas foram eficientes. Carrinhos, toras, deslocavam esses materiais. O material básico são rochas, tá? São rochas, pedras de rochas. No caso egípcio, caso das pirâmides egípcias, a gente tem aqui pedras talhadas. Então, essas pedras eram esculpidas, talhadas, né, em blocos, e aí se faziam encaixes entre essas pedras. Algo semelhante também aconteceu nos métodos construtivos dos astecas, tá?
Eles faziam uso de variados materiais, eu coloquei aqui na tela essa informação, vou deixar esse link aqui para vocês. Esse link está em castelhano e eu estou utilizando a ferramenta de tradução do Google Earth, do Google Tradutor, tá? Então fica do castelhano, fica vertido aqui para português para a gente entender melhor. Bom, utilizavam pedras, tá? Essas pedras vulcânicas, tá? Tanto tesontle quanto andesite, tá? São duas pedras semelhantes ao basalto. Basalto são pedras de origem vulcânica, ou seja, são lavas de vulcão que dão origem a essas típicas pedras, né? O basalto é a pedra de calçada que a gente tem aqui por vários lugares das nossas cidades, tá? São aquelas pedras cinzas, cinzentas. Elas podem ser recortadas para ficarem quadradinhas ou em outras formas, ou retangulares, ou mesmo utilizadas de maneira irregular, que são colocadas em cima de cimento. Então, o que acontecia? Eles também faziam tijolos de adobe. Os tijolos de adobe, tanto no Egito quanto entre os astecas, são tijolos de argila. Então, eles pegam a argila, o barro, massageiam, misturam, batem bastante esse barro, tá? Utilizam uma forma, em geral, feita de madeira, para dar um formato retangular a esse barro, e ele é seco ao sol. Tá? E aí, então, se utiliza esse tijolo de adobe, que é dessa maneira, para construir o recheio, digamos assim, das pirâmides. Tá? E também pedras, que são colocadas lá. Então, esses materiais utilizados pelos egípcios também eram utilizados na construção das casas, e nos astecas também, os tijolos, as pedras talhadas, recortadas e tal. E eles tinham o conhecimento de fazer um tipo de uma argamassa. Essa argamassa utilizava cal. Tá? Cal e argila formam a argamassa. Não é muito diferente dos métodos construtivos que nós temos de alvenaria, que tem hoje. Na verdade, é a origem desse material aí. Bom, então permanece essa dúvida. Se nós estamos falando de Teotihuacan, a gente tem essas pirâmides ainda hoje. Tá? São as pirâmides construídas pelos astecas. Agora tem um detalhe: essas pirâmides elas foram construídas muito mais antigamente do que as pirâmides do Templo Maior. Eu vou mostrar para vocês uma animação do Templo Maior asteca na cidade de Tenochtitlan, capital do México hoje, né? Capital cidade do México, Distrito Federal lá, e Teotihuacan, que é pertinho. Teotihuacan, que é pertinho, tá? Aonde tem as pirâmides, tá? Na outra não tem os vestígios, essa aqui tem lá, então aqui que a gente acabou de ver aqui, ó, no Google Earth, são essas aqui, essas pirâmides aqui, tá? Essas pirâmides não eram necrópolis, não eram cemitérios, essas astecas. Elas eram utilizadas como altares e, eventualmente, elas eram escavadas para dentro e tinham, através de poços e túneis, acesso a câmaras dentro dessas pirâmides onde se faziam rituais. Algumas vezes esses rituais eram feitos rituais de sacrifício de pessoas ou mesmo animais, tá? E aqui, então, a gente vê que nós temos uma praça enorme, né, com uma avenida perimetral, que essa aqui é chamada Avenida dos Mortos. Tá? Então, e aqui, ó, em Teotihuacan, a gente vê aqui uma coisa que é muito importante, tá? Que era a utilização da laje suspensa. Isso daí os egípcios não utilizavam, tá? A laje suspensa. O que é a laje suspensa? É a laje, como a gente conhece hoje, feita de tijolos, tá? Argamassa, né? Esses tijolos encaixados. E então ela fica suspensa por esses tijolos aqui, por essas colunas. Na Praça Maior, né, na Praça Maior do México, lá em Tenochtitlan, eles tiveram que utilizar essas colunas que eram estaqueadas no terreno, porque eles fizeram a cidade em cima de um terreno que era pantanoso. Tá? Eu achei aqui um material aqui que é super legal, que tem uma animação em 3D a partir de relatos, pesquisas arqueológicas e coisa e tal, do que era então a praça central, essa praça central de Tenochtitlan, lá na cidade do México. Então aqui, ó, a gente tem o palácio, o templo maior, tá? Chamado Templo Maior, que é uma pirâmide, como vocês podem ver, né? Circundado de duas outras pirâmides. Assim como os astecas, os egípcios, os deuses astecas e egípcios eram deuses identificados com as forças da natureza, o sol,
né, o brilho do sol, a lua, na terra, um vulcão, a fertilidade, né, são religiões que têm totens, né, que representam isso. Frequentemente, eles utilizavam também, estou dando uma volta aqui, isso daqui não existe, isso aqui é só uma representação em 3D, né, do templo maior, tá, que era a capital do Império Azteca na chegada dos castelhanos. E eles destruíram tudo, tá? Eles destruíram tudo, esses monumentos aqui. Já em em Teotihuacan não foram destruídos, então permaneceram esses monumentos. Talvez os espanhóis quisessem não destruir esses monumentos para representar uma herança, uma grandiosidade desses povos, talvez. E o lá da Praça Maior, eles destruíram, botaram tudo abaixo, incendiaram a coisa toda na Cidade do México, justamente para aniquilar com os vestígios culturais da civilização azteca. Essa pirâmide aqui, ela tem, a pirâmide do Sol tem cerca de 63 metros de altura, tá? E ela representa, então, a criação do mundo, os mitos da criação do mundo. Em todos esses monumentos, nós vamos ver uma rica iconografia. O que é isso? Então, eles usavam, né, pintavam, esculpiam, faziam em relevo, né, cenas contando os mitos de criação do mundo nesses locais. Por isso, esses locais eles representavam a versão oficial daquele estado. Então a gente tem um Estado organizado, que tem um imperador no topo, que tem um faraó no topo, ou seja, um líder máximo, que reunia em si o poder político, econômico, administrativo e teocrático, na pessoa, na personificação desse imperador, e ele tinha então todos os poderes, todos os recursos para mandar construir. E o que era representado nessas construções, em termos de iconografia, eram exatamente aquilo que eles achavam que era mais importante, eles mesmos, né? Eles mesmos se representavam lá nesses mitos da criação. Aqui, vou deixar esse link para vocês, a gente vê que no México a gente tem uma variedade grande de pirâmides, tá? Tem as pirâmides maias, tá? E as pirâmides astecas. Algumas pirâmides são circulares, outras são retangulares, outras são em geral, o conceito de pirâmide é uma base retangular, tá? Uma base retangular com um vértice. Esse é o conceito de pirâmide. Aqui, nós temos uma fotografia que mostra direitinho a pirâmide do Sol, que a gente estava vendo ali no Google Earth, tá? Com 71 metros de altura, 223 metros de cada lado, é uma das mais altas de todo o mundo. E foi construída, começou a ser construída, né, em cerca de 150, foi construída, não se sabe exatamente quem construiu essas pirâmides aqui, nas Aztecas, tá? Os povos não tinham, esses povos não deixaram parte escrita, né? Não deixaram vestígios escritos. Então a gente tem alguns indicativos que é um povo antecessor, né, antepassado dos astecas da época da conquista dos espanhóis, tá? Então a gente tem isso, a pirâmide do Sol, né, é uma dessas, né? E também tem a pirâmide da Lua, que está nesse mesmo sítio arqueológico aqui. Então vou deixar para vocês esses links aqui, e aí a gente pode viajar. Aqui ainda a pirâmide do Sol, tá? Aqui ali a gente vê a pirâmide do Sol, né? Que é feita, que é uma pirâmide de degraus, tá? De degraus, E aqui as representações, a iconografia dos deuses, que frequentemente esses deuses também são antropomórficos, ou seja, uma parte deles é animal e uma parte deles é seres humanos. É muito comum isso. Tá aqui, Teotihuacan. Aqui é a pirâmide do Sol. Beleza? Então aqui, vou deixando aqui, e aí a gente vai continuar. Vamos olhar aqui um outro monumento muito importante, que é o famoso Partenon. Deixa eu botar aqui em tela grande aqui, que é o famoso Partenon. Opa, peraí. Voltou aqui, é o 3, tá? Vamos lá, olha só que beleza, estamos viajando e chegamos aqui na Acrópole de Atenas. Muito bem, senhoras e senhores. Acrópole de Atenas, está aqui.
um dos lugares mais incríveis de todos os tempos. Essa foi construída durante o período do poder de um cara chamado Péricles. Aí que tá. Qual a diferença desse templo, que é o Partenon? Ele é um templo, tá? Erguido para a deusa da sabedoria, mas também que tem um poder de guerra, que é Atenas Partos, e daí o nome Partenon, Atenas Partos, daí o nome Partenon. E esse local, então, no alto dessa colina, tá, que foi toda murada, foi toda cercada. Esses muros aqui são anteriores à construção do próprio Partenon, que é do século V, chamado século de ouro de Atenas, ou século de Péricles, ou tempo de Péricles, né, que foi o governante que liderou Atenas no período da Guerra do Peloponeso, tá, que levou à decadência de Atenas. Então, o Partenon, ele é um pouco, tem uma característica um pouco diferente. Por quê? Porque na Grécia a gente tinha o poder religioso separado do poder político, por exemplo. O Partenon, a Acrópole, era frequentado pelos cidadãos de Atenas. Só era cidadão de Atenas, homens, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense, maiores de idade com alguma propriedade, e que tinham tempo para ir no Partenon. Só cidadãos, nem cidadãs, eram permitidas frequentar aqui a Acrópole. Tá? Então a Acrópole ela tem um poder, ela representa um poder da religiosidade e da cidadania sobreposta, mas há uma separação. Por exemplo, as assembleias, elas não aconteciam na Acrópole, elas aconteciam num outro lugarzinho, que é uma colina em frente à Acrópole, que é essa colina aqui, ó, tá aqui ela, ó, chamada de Phoenix, não Fênix, Phoenix, ou Pinice, no português nosso aí, tá? Phoenix é o ponto panorâmico de Atenas. A boa parte das fotos que a gente tem do Partenon são feitas aqui. E é aqui que aconteciam as assembleias, tá? Era aqui que aconteciam as assembleias. Nesse lugar aqui era a Ágora de Atenas. Aqui acontecia. Funcionou por parte das vezes a Ágora, que era o local das assembleias dos cidadãos. Claro que todos esses prédios, eles representam o poder político da elite que ali manda. Tá? No caso aqui do Partenon, ele tem vários outros edifícios, né, vários outros equipamentos públicos, tá, relacionados ao Partenon. A gente tem 2 teatros, tá? O mais famoso de todos, o Teatro de Dionísio, que está aqui, ó. É aqui que está o Teatro de Dionísio, né? Eu acho que é para ser desse lado. Ah, tá ali, ó. Exatamente, tá aqui o Teatro de Dionísio. Tá aqui o Teatro de Dionísio. Tem uma entrada por cima ali, o Teatro de Dionísio, onde eram feitos os espetáculos teatrais, as tragédias, as comédias, né, eram encenadas aqui nos festivais que aconteciam. Aqui, ó, tem uns caras que fizeram o seguinte, eu vou mostrar para vocês, é um troço interessantíssimo. Os americanos, eles fizeram uma réplica lá na cidade do Tennessee, na cidade de Nashville. Deixa eu ir aqui para Nashville, mostrar para vocês. Não botei Nashville aqui? Cadê? Tá aqui, ó. Nashville, Tennessee. E aí a gente fala mais sobre o Partenon. Tá vendo aqui? Tá viajando. Nashville, a capital da música country americana, nas universidades do Tennessee, eles fizeram uma réplica do Partenon. Uma réplica. Essa réplica ela foi construída a partir de relatos, tá, e das pesquisas arqueológicas levadas adiante, né, por arquitetos, arqueólogos do mundo todo. Então aqui, ó, a gente tem uma réplica do Partenon. Eles não utilizaram as mesmas técnicas construtivas, mas utilizaram materiais semelhantes, tá, ao que foi construído, utilizado no Partenon. Deixa eu sair dessa coisinha aqui, eu quero... Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, eu quero jogar o homenzinho lá dentro, vamos ver? Será que a gente viaja nessa? Vamos ver aqui. Vamos lá, ó. Ali, ó, caindo lá dentro, quer ver? Vem comigo.
Estamos dentro do Partenon, ok? Estamos aqui dentro do Partenon. Então a gente vê, né, que era um prédio monumental, bem alto, né, bem alto, que também o teto aqui, ó, tinha uma parte de madeira, como se pode ver aqui, e os gregos não utilizavam vidro. Não tenho conhecimento disso. Então, provavelmente era oco, né? E essas colunas que os sustentam. Vê que eles não utilizam laje. Percebeu que eles não utilizam laje? Os astecas usavam. Nesse sentido, os astecas tinham uma arquitetura mais sofisticada que os próprios gregos. Era uma elite de engenheiros, arquitetos, astrônomos, matemáticos, né? E dentro da, do, do Partenon, né, nós temos essa imagem aqui da deusa Atenas, Palas Atena, como é falado na Odisseia e na Ilíada. Palas Atena, deusa aqui, né, da guerra, né, tu vê que ela está ali, né, que tinha uma estátua monumental de 7, 8 metros de altura, e nessa estátua aqui dentro, então, coberta de ouro, né, dourada, né, e eram representadas cenas aqui, ó, da mitologia, né, dos deuses, do panteão de deuses gregos, tá? Panteão de deuses gregos. Na parte externa do Partenon também tinha uma rica iconografia, tá? E feita em relevo. É mais ou menos que a ideia de que nesses templos, nessas pirâmides, nesses locais, nós tivéssemos uma história em quadrinhos, impressa, tá? Ó, ali, ó, tá vendo? Ó, tá vendo ali? Ó, é como se tivesse uma história em quadrinhos. Não é quadrinhos, é relevo da cultura greco-romana. Portanto, esses locais, eles eram locais que fundavam a ideia da identidade, do que era ser um asteca, do que era ser um egípcio e do que era ser um grego. Entendeu? Então, isso é um elemento da identidade. Por isso, esses lugares são monumentais. Eles são monumentais porque eles colocam em tela essa ideia de identidade desse povo. E eles são preservados porque aqueles que sucedem no tempo, aqueles grupos humanos, aqueles povos, aquelas formações históricas posteriores, quiseram preservar esses lugares para que eles tivessem o mesmo papel, ou seja, o papel de mostrar, de identificar um poder e uma ideia. Mas eu acho que nada foi mais dessas obras, que eram obras públicas, nada foi mais significativo que a construção dos aquedutos. Os aquedutos. E aí a gente está indo para Roma. Só um Estado forte, centralizado, capaz de organizar centenas de milhares de pessoas, poderiam fazer obras dessa natureza. Ainda nós temos, né, as ruínas. Opa, não foge. Não foge. Ainda nós temos a ruína desse primeiro aqueduto construído pelos romanos na cidade de Roma. Diferente do Egito, né? No Egito, as pirâmides elas não estavam no meio urbano, elas não estavam dentro de uma urbanidade. Os templos astecas eles estavam ligados à cidade que os circundava. O templo do Partenon estava ligado ao espaço urbano que o circundava, assim como os aquedutos. Os aquedutos eles eram uma espécie de identidade também dos romanos. Veja bem, fazer um aqueduto era uma obra complexa, Também utilizavam como materiais o adobe, pedras talhadas que eram encaixadas, né? Um tipo de cerâmica, tá? Um tipo de cerâmica que era feito para conduzir por canos, tá? Por canos na parte superior aqui, ó, a água. Para os romanos, esse aqueduto era um símbolo da sua tecnologia, do seu poder, da sua civilização. Por isso os romanos espalharam aquedutos por todos os territórios que foram conquistados, desde a Espanha até o norte da África, o Oriente Médio, na própria Grécia, os romanos construíram outros aquedutos, e esses aquedutos, eles definiam o jeito romano de ser.
Por exemplo, teria formas mais baratas de levar água para os limites da cidade, né? Poços artesianos, ou mesmo fazer canos subterrâneos, mas eles não queriam fazer algo que ficasse escondido, eles queriam fazer algo que fosse visto. E o aqueduto é isso. O aqueduto foram 11 aquedutos construídos ao longo do Império Romano, e esse daqui que a gente está vendo é o primeiro deles, tá? Esses aquedutos, como vocês podem ver, eles praticamente definiam o que era e até onde ia a cidade de Roma. Então eles faziam parte da urbe romana, da urbanidade romana, entendeu? E eram obras públicas, né? De tempos em tempos, de tanto em tanto, de tantos em tantos metros, 300, 400 metros, esses arquedutos eram intercotados por cisternas, né? E algumas dessas cisternas também foram transformadas em postos de vigilância, né? Servindo como esse, por exemplo, aqui, ó. Então, ao mesmo tempo que esse aqueduto ele era utilizado para levar água, ele também não deixava de ser uma muralha da cidade. E ele definia a extensão da cidade, entende? Ele definia a extensão dessa cidade. E eles foram espalhando, então, a ideia de que o que é ser romano, da identidade do romana. Olha a quantidade de conhecimento que é colocado para se fazer uma obra dessa natureza, que é sofisticada há 2.000 anos atrás e é sofisticada ainda hoje. Ainda hoje é uma obra sofisticada, ainda é uma obra de muita engenharia, de conhecimento, né, de matemática aplicada, de conhecimento sobre materiais, né, e sobretudo de muito recurso humano e recurso econômico para produzir esse tipo de obra pública, esse tipo de artefato. Por isso, esse artefato político, um aqueduto, ele não é só um aqueduto, ele é um símbolo de poder. A própria pirâmide não é só um túmulo. Tem um jeito muito mais fácil de enterrar as pessoas do que fazer uma pirâmide daqueles tamanhos que eles faziam. A mesma coisa, o palácio, ele não representava só a religião, ele não era só um templo das pirâmides astecas, ele não era só um lugar de sacrifícios rituais, ele era exatamente a expressão de um poder político, de uma elite econômica, social, militar, e no caso dos romanos, não era uma elite religiosa, teocrática propriamente dita, né? Era um poder civil, um poder político, capaz de fazer uma obra de tamanha extensão, como é o aqueduto, que aqui, ó, que vai intercortando ainda hoje a cidade de Roma. Tá vendo ali, ó? Estou mostrando aqui o aqueduto. Esse aqueduto aqui, ele tem uma coisa que é muito interessante, que são esses arcos aqui, também feitos de tijolos, tá? Esses arcos romanos aqui, né? Eles são círculos, circulares, né? E eles são muito importantes, né? A descoberta e o desenvolvimento desses arcos aqui são muito importantes para sustentar, né, os prédios romanos e, é claro, o aqueduto. Aqui, ó, dá bem direitinho para ver, né? Tá vendo aqui, ó, os arcos. Então, eram utilizadas pedras que eram talhadas, eram utilizadas argila, cerâmica, né? Preparado. O que é a cerâmica? A cerâmica já é mais sofisticada que o tijolo de adobe. A cerâmica é o tijolo de adobe, ou um cano, ou alguma coisa assim, que é colocado no fogo, num forno, entendeu? Para enrijecer, para ficar duro, né? Para ficar impermeável, entendeu? Então, o tijolo de adobe é mais comum, mais precário, mais tecnologicamente mais rústico do que a cerâmica, né? Então, a cerâmica já é uma sofisticação utilizada aqui pelos romanos, né, para revestir esses canais. No primeiro momento eram só pedras, os canais que corriam por dentro, né, dessa muralha aí, e depois eles revestiram isso, né, de cerâmica, tornando esses canos para evitar o desperdício de água, né, de romper esses canos, né, de umidificar, de corroer, né, e portanto se perder. Então aqui a gente está dando uma passeada, né, esses monumentos, tá? Vendo as suas características. E agora a gente dá um salto no tempo. A gente dá um salto no tempo e no espaço e vai para o meio da Europa para conhecer a Catedral de Notre Dame de Reims. Está aqui ela, majestosa.
Essa aqui, ela foi também, teve um longo período de construção, tá? Um longo período de construção. Essa catedral aqui é o prédio gótico. A maior parte das pessoas conhece a Catedral de Nossa Senhora de Paris, Notre Dame, Nossa Senhora. A mais importante não é de Paris, por incrível que pareça. A importante é de Paris porque fica em Paris, afinal de contas. Mas a de Reims é onde por muito tempo foram coroados os reis da França. O primeiro rei a unificar todos os francos, todas as tribos francas, foi Clovis, que foi coroado no que viria a ser depois dessa catedral. Ele foi coroado, foi ungido por um óleo, tá, que está lá até hoje dentro da catedral, esse óleo, tá? Claro que ele já evaporou, né? Mas o recipiente ainda está lá. O óleo, né, que era ungido, colocado na cabeça do rei, né? No qual ele se tornava o Clovis. No século V, foi o primeiro monarca a ser coroado aqui na Catedral de Reims. E o mais importante a ser coroado na Catedral de Reims foi o Carlos de Valois, que foi o rei que venceu a Guerra dos 100 Anos. Aí já nós estamos no século XVI, né? Que venceu a Guerra dos 100 Anos, século XVII, para ser mais exato, né? Aqui, ó, nesse lugar aqui, essa cidade de Reims é bem pertinho daqui, a região de Champagne. Sim, a região de Champagne, de onde vem a Champagne. Lá, a Champagne foi inventada depois desse período, no século XVI. E aqui, ó, na frente da catedral, nós temos a estátua de Joana d'Arc. Eu vou jogar o homenzinho ali, pra gente ver essa estátua. Vamos lá? Vem comigo aqui. Pá. Aí, show de bola. Tá aqui a catedral, majestosa, monumental. E aí fica atrás da árvore. Mas que barbaridade. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Fica. Consegui. Opa. Eu consegui e depois saí. Peraí, que eu vou jogar de novo aqui. Olha aqui, ó, que interessante, ó. Aqui. Essa catedral, na verdade, ela foi construída, passou 200, 300 anos em construção. Né? Agora sim, aqui a estátua da Joana d'Arc, dá para ver ali. Eu queria ver a estátua da Joana d'Arc. Ela não é muito engraçadinha, a estátua da Joana d'Arc, mais ou menos engraçadinha. A Joana d'Arc, então, foi a heroína dos franceses, da dinastia dos Capetos, dos Carolíngios, da qual o nosso Carlos de Valois fazia parte, e ele foi coroado, então, rei dos franceses dentro dessa catedral. Não consegui ver a estátua da Joana d'Arc, com a ajuda da Joana d'Arc. Essa catedral, ela é no estilo gótico. E aí tu nota em relação ao estilo românico, que é lá dos romanos, que aqui, ó, ela tem esses arcos aqui, eles não são redondinhos, que nem os romanos faziam, esses aqui têm uma espécie de cunha, né, uma espécie, eu acho que é ogival o nome que dá esse tipo de arco aqui, ó. E aqui em cima a gente tem vitrais, tá? Aqui a gente tem vitrais. Toda essa catedral é como se ela contasse uma história. A história do poder na França, a história dos reis, as histórias bíblicas, né? E era comum que os reis e rainhas fossem representados em estátuas, né, dentro dessa catedral. Ela é conhecida por ter alguns tipos de anjos sorrindo, e de onde cai a água que escorre pelo telhado tem as gárgulas. Tá aqui, ó, tá vendo ali, ó, dá para ver, tá no centro da imagem. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu botar aqui a apresentação. Opa, caiu. Deixa eu ficar maior aqui. Deixa eu me posicionar. Cadê? Sumiu? Peraí. Catedral de Notre Dame de Reims. Tá aqui. Vamos lá. Desculpem aí, o professor deu uma rateada aqui, mas vai dar certo. Agora sim. Tá aqui. Então, o que é? Aqui é a parte de trás. Aqui fica a sacristia, né? Ela tem 4 capelas. Dentro da catedral tem 4 capelas, que são salas auxiliares, né, que ficam colocadas dentro. E ela tem uma nave principal de mais de 100 metros, tá? E, como eu estava falando, ela é do estilo gótico. A ideia do gótico ser monumental também. Aí que vem, quem construiu essa catedral? Além de ser os reis que construíram, também a igreja, né, a igreja francesa. E ela também é um símbolo de poder dessa igreja. As gárgulas que eu estava falando para vocês, então, são
bichos, assim, uma espécie de dragões, entendeu? Que tem uma função, até uma função, vamos dizer, prática, né, na construção, porque elas escoam a água que escorre pelo telhado. Os anjos e os reis e os santos representados, tanto dentro quanto fora da catedral. Vamos dar uma olhada dentro da catedral? Aqui, ó, dá uma caída lá dentro. Vamos lá? Então, a catedral gótica, ela tem esse aspecto monumental justamente para demonstrar, de certa maneira, o poder dos reis e da igreja, entendeu? Do poder, a riqueza, né? Essa catedral, ela levou muitos anos a ser construída, foi uma obra e foi sendo reconstruída e foi sendo modificada ao longo dos séculos, como disse para vocês, desde o século XII até o século XX, né? Ela chegou a ser bombardeada durante a Primeira Guerra, no século XX, porque justamente ela era um símbolo do poder do rei na França. É o lugar onde o rei foi coroado, unificando, né, a França, que vai dar origem à França moderna. A que nós temos hoje, é o território da França moderna, ao final da Guerra dos 100 Anos. Aqui, ó, é o lugar, é o prédio, é o equipamento construído pelo ser humano que mais tem estátua no mundo. É uma loucura. Tem centenas, milhares de estátuas aqui, ó, colocadas aqui, representando santos, reis e coisa e tal. A outra característica das igrejas góticas é essa monumentalidade. A ideia é realmente que cada ser humano se sinta insignificante lá dentro. Que cada ser humano sinta que o poder que ergueu esse equipamento é muito maior que tudo. Entendeu? É muito maior que tudo. Então, esse poder ele é representado pela monumentalidade, ou seja, pela grandeza, né? Ela tem essa questão de ser pontiaguda, como se fosse furar o céu, alcançar o céu desde a base. É para que cada um dos seres humanos que pisem dentro desse lugar se sintam insignificantes. E talvez seja isso, esse equipamento, né, que demonstra esse poder da igreja. Outra característica fundamental são os vitrais, né? Que filtram a luz que entra, né? Que são essas rosáceas, né? Ali em cima, a rosácea superior e a rosácea inferior na entrada, que nós estamos vendo a entrada da igreja. Né? É grande, certo? É grande, monumental. Bom, pessoal, aqui a gente abordou vários temas, né? Dando uma problematizada nesses monumentos, né? E, por último, né, para não ficar muito enfadonho, a gente vai dar uma olhada aqui no Teatro Nacional. Sim, senhoras e senhores. O Teatro Nacional aqui em Brasília. E aí vocês vão me dizer, aí vai pensar na tua cabecinha, o que é que esse Teatro Nacional tem relacionado a essas obras que eu citei agora, anteriores? O que esse teatro tem a ver com isso? Será que ele tem a ver com as obras romanas? Sim, ele é uma obra pública. Dentro do espaço, entendeu? Que vamos dizer assim, seria o quê? Talvez uma praça, uma ágora, a esplanada dos ministérios e a cultura, que é o teatro, ele representa isso, a cultura, né? Ele está colocado, e olha aqui, ó, ele tem um formato que lembra, de certa maneira, as pirâmides e os templos do Egito e os templos astecas, né? Lembra, não representa isso, mas ele lembra isso. E ele é também um espaço de poder. Eu quero dizer para vocês, para finalizar esse vídeo, que todo o artefato construído pelos estados, pelos governos, pelos estados, ele nunca é algo que tem apenas uma função prática. Por exemplo, uma ponte nunca é só uma ponte. Entendeu? Uma ponte, ela é também um símbolo de um poder. Porque se uma ponte fosse uma ponte apenas, ela não precisava ser bonita. Uma ponte é um lugar, uma coisa construída, né, um artefato construído com cimento, ferro, madeira, etc., para levar de um ponto por cima de um rio, ou de um acidente geográfico qualquer, enfim, para outro lugar, entendeu? Um lugar, né, deixar um terreno ultrapassável. Né? É para isso que serve uma ponte, para atravessar um rio, para atravessar uma lagoa, um açude, um riacho, qualquer coisa assim. Né? Então, uma ponte, ela nunca é só isso, ela precisa ter uma forma, e essa forma, ela demonstra, né, essa beleza, essa arquitetura, ela demonstra o poder desse grupo. Por isso,
todos esses artefatos, todos esses monumentos, eles são repositários de uma ideia de poder, de uma ideia de civilização, de uma ideia de ser humano, em cada um dos seus tempos. Então, essa problematização que eu queria deixar com vocês. Deixa eu descompartilhar aqui a apresentação, beleza? Foi um privilégio, espero que vocês tenham aproveitado e não deixem de colocar as questõezinhas aqui, né, as considerações de vocês nos espaços de chat, perfeito? Então era isso, um abraço, fiquem bem e até breve. Nós temos um outro vídeo também relacionando aí obras, né, do Paz, outras obras, né, e aí vocês acessem esse material todo pelas hashtags aqui, né, Colégio JK, Paz e tal, eu vou deixar as hashtags aqui, e aí vocês podem acessar o outro material, beleza? Um abraço para vocês, foi um privilégio, até mais.